Em do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis-vos assentar. É coisa muito santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres dos seus pecados. Esses 2 dias litúrgicos, que neste ano o dia de domingo acabou separando, mas que sempre estão ligados, não somente no calendário, mas na própria doutrina da Igreja, sobre a comunhão dos santos, a festa de todos os santos e a comemoração dos fiéis defuntos, nos trazem lições importantes. A Igreja, no seu sentido mais amplo, é a congregação dos fiéis unidos a Cristo, formando com Ele um único e mesmo corpo místico. Congregação que na sua universalidade compreende, de uma parte, os santos que estão no céu gozando da visão de Deus, os justos que padecem no purgatório e os fiéis que ainda estão nas lidas terrenas. A Igreja é uma árvore que possui momentaneamente muitos ramos, uns que estão na terra, uns que tocam o céu e outros que atingem o purgatório. Uma única igreja em 3 fases ou estados. A igreja militante, ainda neste mundo lutando pela sua salvação. A igreja triunfante, coroada de glória do céu, pelos muitos méritos que adquiriu sobre a terra, que já está isenta de miséria e de dores, permanecendo em perpétua alegria e felicidade. E a igreja padecente das almas que ainda sofrem a sua purificação no purgatório, até que acabem de satisfazer a divina justiça e entrar no céu. Todos esses membros, em estados tão distintos, formam um único corpo místico, unidos a uma única cabeça, que é Jesus Cristo. Todos estão animados pela caridade que une o céu, a terra e o purgatório. Vínculo de caridade que os leva a se interessar uns pelos outros. Os santos no céu se interessam pela salvação daqueles que estão sobre a terra e por eles intercedem sem cessar junto de Deus. Também se interessam desejando ardentemente a libertação das almas do purgatório, mas uma vez que eles lá no céu já não mais estão em estado de merecimento, não podem contribuir para pagar a dívida dessas almas. As benditas almas do purgatório, que estão sofrendo duras penas, desejam ardentemente a companhia dos bem-aventurados no céu e clama a seus irmãos terrenos, pedindo orações e socorros, lembrando-nos a nós todos que virá o tempo em que essas almas estarão na glória e poderão retribuir por todo o auxílio que receberam, intercedendo também por nós. Então a Igreja nos convida, a nós militantes, neste dia, a nos interessar pela glória da Igreja militante, da Igreja triunfante e os sofrimentos da Igreja padecente, honrando de uma parte uns com a piedade do culto e aliviando as penas dos outros com obras meritórias e satisfatórias. E deste modo, através
de um piedoso comércio de bens espirituais que contribui para a glória dos santos no céu e o alívio das almas do purgatório, pela intercessão, boas obras, esmolas, penitências, todos os membros do mesmo corpo místico estão sendo ajudados e beneficiados. Por isso, essas duas datas são inseparáveis, duas festas ou comemorações inseparáveis, porque não se pode separar aquilo que está unido pela caridade de Cristo, como diz São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? É o mesmo amor que tudo anima, é pelo mesmo Espírito que tudo é vivificado, é a mesma seiva da graça que percorre cada uma dessas partes da Santa Igreja e que tudo une com um forte vínculo de salvação. Por isso, em um dia, a Igreja nos mostrava os santos no céu na sua imensa glória e felicidade, e hoje se compadece das almas que estão sofrendo para expiar os seus defeitos. Nesses dias, a Igreja implorava a intercessão dos santos para nós. Hoje, nos pede que nós oferecemos orações pelas almas dos defuntos. Dias atrás, celebrávamos a missa para honrar a memória dos santos no céu. Hoje, nós oferecemos o santo sacrifício para apagar o ardor daquele fogo terrível. Antes, buscávamos honrar e louvar aos favorecidos, cumulados por Deus com felicidade eterna. Hoje, nós pedimos, através das boas obras, que Deus possa se compadecer dessas almas que passam dolorosos tormentos. Por uns, nós nos alegramos, por outros, nós nos entristecemos numa verdadeira atitude de caridade, como nos recomenda São Paulo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Alegramo-nos na festa dos santos, choramos pelas almas do purgatório. Depois de muito se alegrar, a Igreja chora lágrimas santas, se cobre de um luto honorável por todas as almas que morreram em seu amparo, sobretudo as almas esquecidas, almas de pessoas que foram marcadas com o sinal da fé, unidas a Cristo pelo vínculo da caridade. A Igreja, desde sempre, desde os primeiros séculos, sempre rezou pelos defuntos e nos convida insistentemente a continuar esta prática. Não somente neste dia de finados, transferido para essa segunda-feira, em que nos vem à memória todos aqueles que partiram desta vida e que não estão ainda na plena glória de Deus, mas nós sempre somos chamados a rezar e a prestar homenagens à memória dos nossos falecidos. Como nos diz o livro dos Macabeus, é coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos para que fiquem livres de seus pecados. É santo e honorável e salutar orar pelos defuntos. É santo porque procede da santidade, da caridade, que nos une como membros de único e mesmo corpo e que nos leva a nos preocupar e agir pelo bem um do outro. É salutar porque também aproveita muito para nossa salvação, nos tornando mais virtuosos por estes atos de bondade e de misericórdia, nos fazendo pensar constantemente na realidade da morte e do juízo, nos levando a uma mudança de vida, como sugere a sabedoria: pense nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Nos é salutar porque tais almas libertas do purgatório retribuirão o nosso auxílio e homenagem com intercessões pelo bem da nossa salvação, uma vez entradas na glória. Entre as obras de misericórdia, corporais e espirituais, estão duas, justamente, que concernem os falecidos: sepultar os defuntos e rezar pelos defuntos. Duas obras de misericórdia, material e espiritual, que são inseparáveis: sepultar e rezar pelos mortos.
É uma grande obra de caridade dar sepultura cristã aos mortos, ajudar nas necessidades dos enterros, sobretudo as pessoas que não têm condições, apoiar os familiares nos velórios, estar presente nesses locais, acompanhar os funerais com espírito de profunda piedade e oração, e, sobretudo, acompanhar com orações, porque diz Santo Agostinho: se as homenagens e os funerais servem mais para o consolo dos vivos, as orações e as penitências é que aproveitam muito mais para os defuntos. Os velórios, cada vez mais reduzidos em tempo e banalizados, é uma prática propriamente católica, que só tem sentido na doutrina católica, em que nós permanecemos despedindo de uma presença física de uma pessoa querida, rezando a Deus pelo repouso eterno de sua alma, para que sua pena seja paga. A Igreja, desde o início, sepultou com honras os corpos daqueles que partiram com muita solenidade dos ritos e com muita piedade de orações. A Igreja, ela sepulta com honras, nos dando exemplo de misericórdia, sepulta com honra, porque o corpo do cristão pertence e permanece com o Espírito Santo. Esse corpo esteve unido à alma, que nesta vida foi marcada com o selo da Santíssima Trindade. Santo Agostinho diz que não se deve desprezar os corpos dos defuntos ou as sepulturas, sobretudo dos justos e dos fiéis, porque o Espírito Santo se serviu deles, como órgãos e vasos para as suas obras de santificação. São Paulo também nos lembra que os nossos corpos são membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Corpos que foram também santificados pelo contato com Cristo, que está realmente presente na Santíssima Eucaristia, corpo sem o qual os sacramentos não poderiam agir santificando a alma, corpo que também esteve presente no bom combate da vida, corpo que foi levado a um são equilíbrio através do jejum, da penitência, corpo que guardou a divina promessa da ressurreição. A Igreja sepulta dignamente os corpos também para manifestar a fé e a esperança nesta ressurreição. Nós cremos na ressurreição da carne, rezamos ao fim do nosso credo. São Tomás diz que a sepultura aproveita espiritualmente aos vivos, que por causa dela manifesta e aumenta a sua fé na ressurreição. Por isso, o sepultamento cristão é acompanhado pelas orações, pedindo o repouso das almas, cujos corpos também um dia ressuscitarão para a glória. Creio na ressurreição da carne. Nós vemos no Antigo Testamento que os grandes patriarcas deram sepultura aos seus amigos, à sua família, e também receberam uma digna sepultura. Vemos também como Judas Macabeu manda fazer uma coleta e envia 12.000 dracmas de prata para Jerusalém, para que ali no templo se oferecesse sacrifício pelo pecado dos mortos. Um belo e religioso gesto inspirado pelo pensamento na ressurreição, e que uma alta recompensa está reservada para aqueles que morreram com piedade. Todas aquelas sepulturas visíveis nos cemitérios, sobretudo as mais antigas, das mais ornadas até as mais simples, devem nos recordar a realidade da morte e a certeza da ressurreição. Segundo a analogia de São Paulo, é como uma semente que nós enterramos ali, que está aparentemente morta, mas que um dia vai germinar, sairá do seio da terra, renovada num corpo de glória. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo,
ressuscita glorioso, semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual, nas palavras do mesmo apóstolo. As mais diversas culturas pagãs jogavam os seus mortos no fogo ou nos rios, porque não possuíam a fé na ressurreição. Ao contrário, sempre foi prática tradicional cristã, prática tradicional da igreja, de sepultar na terra os corpos, sepultar nos túmulos, como se estivessem dormindo numa última cama, um sono profundo, esperando um dia que vão se levantar gloriosos deste último leito. Nesses cemitérios, que não são lugares de eternidade, mas lugares de espera pelo último juízo e, enfim, pela eternidade. Se nós pudéssemos passear no cemitério e perguntar aos ossos e ao pó que tem ali em cada sepulcro, se eles, desde aquela humilhação do pó, pudessem nos responder o que estão fazendo ali, esperando deitados, enquanto as suas almas já estão em outro lugar, se pudessem, eles certamente responderiam como São Paulo aos Filipenses: nós ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que ele tem de sujeitar a si toda a criatura. Esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, que transformará esse mísero corpo no seu corpo glorioso. A igreja sepulta os mortos, porque muito aproveita para os vivos. É uma obra meritória para os vivos. Nós vemos na história do justo Tobias, no Antigo Testamento, que ele deixava sua casa à noite para recolher os mortos dos seus compatriotas nas perseguições, para sepultá-los. E o arcanjo Rafael louvou esta obra de piedade como muito agradável a Deus. Tobias, com risco da própria vida, sepultava os mortos, e Deus o louvou, não porque os mortos se beneficiavam daquilo, mas porque ele estava praticando a caridade, nos explica Santo Agostinho. Também Cristo louvou a atitude de Maria Madalena, quando ela derramou um caríssimo perfume sobre a sua cabeça, dizendo que ela fizera aquela obra boa porque estava em previsão da sua sepultura. E também Cristo foi sepultado segundo o rito dos judeus. Nosso Senhor conclui, nesse caso de Maria Madalena, que os seus pecados foram perdoados porque esse gesto demonstrava que ela muito amava. Assim, a caridade que realizamos ao sepultar os nossos mortos nos faz crescer na virtude e na santidade. Enfim, os funerais nos fazem recordar a realidade da nossa própria morte. Pense nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Esta obra de misericórdia nos traz uma grande lição quanto à real miséria do nosso corpo, o quão facilmente, rapidamente vão-se embora a força, a beleza, as riquezas, os prazeres, as vaidades, e depois de passados os funerais mesmo, as honras humanas. Nos diz Santo Agostinho, aquelas cinzas e aqueles ossos, se nós prestarmos bem atenção, podem ser para nós grandes pregadores, que nos dizem tantas e certas verdades, hoje para mim, amanhã para ti, assim passa a glória do mundo, eu sou hoje o que serás amanhã, eis o destino do homem, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, lembra-te, ó homem, que tu és pó, e para o pó retornarás, lembra-te que morrerás. Os cemitérios são lugares de piedosa meditação e de silêncio. São Jerônimo testemunha que os primeiros cristãos iam constantemente ao cemitério contemplar
e sepultar os cristãos, a sepultura dos cristãos. Assim, que nesta oitava, que a Igreja concede indulgências aplacáveis aos defuntos, possamos, ao menos, algum dia visitar um cemitério, rezar, pedir a Deus o consolo para as almas do purgatório e também refletir sobre tantos pontos importantes da nossa fé, da nossa realidade e do nosso futuro. Tenhamos sempre respeito pelos velórios, pelos funerais, pelas sepulturas. Honremos a memória dos falecidos, sobretudo nesses tempos em que as realidades eternas são tão desprezadas. Acompanhemos essas últimas honras com o espírito de profunda oração e piedade, pois nos lembra Santo Agostinho que se os funerais servem muito mais para os vivos, as orações servem muito mais para o sufrágio dos defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.